Às vezes, nas competições, nós percebemos atletas que emocionalmente não estão bem controlados, né? Uhum. Recentemente, em um dos campeonatos que nós fizemos, no Luvas de Ouro, teve um atleta que veio, não vou citar a academia, porque o cara é muito meu amigo, mas o atleta dele era descompensado. Todas as vezes que o árbitro chamava a atenção dele, ele não gostava. E ele estava cometendo faltas, ele não estava agindo corretamente Dentro dentro da do regra. quadrilátero, da regra, ao ponto do árbitro desclassificá-lo. Ele ficou tão nervoso que ele empurrou o árbitro, queria agredir o árbitro. Foi obrigado as pessoas a subirem no ringue e tal. E o treinador dele não conseguiu entender isso, que o atleta dele era descompensado, era um atleta que não estava dentro da formação de um atleta que quer ser um atleta de alto rendimento. Ele estava no campeonato amador, se preparando para tentar chegar numa seleção brasileira e tal. E eu vejo isso, às vezes, até no boxe profissional. A culpa, na minha opinião, é do treinador. Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui com mais um convidado especial. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, um dos profissionais mais qualificados no segmento de esporte, um médico esportivo, Bernardino. Bernardino, por muito obrigado de você estar aqui. Nós vamos bater um papo legal, vamos falar sobre saúde do esporte, vamos falar sobre suplementação, vamos falar sobre os danos que o esporte causa em atletas de alto rendimento, ou não, naqueles atletas do dia a dia. Mas eu sempre começo com uma pergunta que eu gosto muito. Quem é você? E o que você pensa que as pessoas pensam a seu respeito? Bom, Marcelinho Ferraz, meu querido e dileto amigo também de grandes batalhas, a gente tinha cabelo preto ainda quando a gente se conheceu. É verdade. E foi um prazer, assim, estar aqui, né? O convite foi atendido imediatamente, porque é sempre um papo bom. E também é uma oportunidade de passar informações. Eu acho que aqui também é utilidade pública, né? Enquanto médicos, nós temos sempre que procurar prestar algum tipo de informação e de atividade, né? Quanto a essa pergunta, quem sou eu? Sou o Dr. Bernardino, sou traumatologista, ortopedista, especialista em medicina do esporte, com pós-graduação e mestrado em controle antidopagem. As pessoas me veem como um cara eclético. Eu sempre me pautei por estar à frente das coisas. De alguma maneira, as pessoas me veem como um líder nas situações nas quais eu sempre me envolvo, né? Sempre procurei fazer o melhor em tudo aquilo que eu acabei me envolvendo, né? Já tive cargos de diretoria em sociedades, como tenho hoje também. Faço as minhas atividades, o meu esporte também. E as pessoas me veem como um cara boa praça, de alguma maneira. Graças a Deus, eu tenho olha, a esmagadora maioria de amigos, tanto de infância, que são amigos de mais de 60 anos, como de época de faculdade, como amigos da mesma profissão, da mesma área da profissão. Procuro sempre respeitar as pessoas, que vai desde o faxineiro até o presidente, sempre foi assim, sempre tive essa facilidade de lidar com as pessoas. Então, eu acho que eu me vejo e as pessoas me veem como sendo um cara acessível, não tenho vaidade para nada, né? Sempre procuro estar próximo das pessoas e ajudar sempre que eu posso. Eu acho que está mais ou menos sintetizado. Nós estamos aí há bastante tempo, né? Eu estou no boxe desde 1981, né? Estreiei em 82. Sempre ouvi e encontrei você em diversos momentos, né? Sei do teu hobby, você toca uma bateria como ninguém. Obrigado. Todas as pessoas falam muito, mas com um carinho muito grande, porque vários atletas falaram: eu fui lá no doutor Bernardino, me operou, estava sem grana, ele me ajudou. Ele me indicou em tal lugar, tal. Então, quando você fala boa praça, é boa praça mesmo. Muito obrigado mesmo por tudo que você faz, por todas as pessoas que te procuram, né? Eu mesmo bati na porta do Dr. Bernardino, não porque eu não tinha o dinheiro. Eu bati na porta dele porque eu precisava de uma pessoa de confiança
porque eu estava entregando nas mãos dele a pessoa que eu mais amo, que era minha mãe. Você lembra disso? Sim. Minha mãe teve quebrou a perna não vou falar mal do hospital que ela se tratou, porque é um hospital referência, um hospital bacana, mas não deu muito certo. E aí ela sentia muita dor, teve muitos problemas, e quem nos ajudou, foi o doutor Bernardino, não me cobrou nada, muito pelo contrário, um cara que abraçou sempre as pessoas que precisam, né? Então, muito obrigado em nome da família Ferraz Obrigado, Simões, Marcelo. muito É um obrigado. prazer. Né? E fico muito feliz em ter você aqui. Eu quero fazer uma perguntinha. Não, fiquei sabendo também que você participou de Olimpíadas. Como é que é essa história aí? Ó, já que você perguntou, né, falar um pouquinho da minha profissão, né, da minha ascensão profissional, vou fazer esse ano 41 anos de formado, né, e desde a época que eu era estudante, eu queria fazer alguma coisa associada a esporte, né. Como é que eu conheci o esporte? Desde que eu me conheço por gente, com 5, 6 anos de idade, eu já comecei a treinar judô, eu gostava de luta, né? E eu vim de um bairro periférico, e nesse bairro periférico, você sabe que bairro periférico é a lei do mais forte, né? Então, para Sempre. você não apanhar, você tem que aprender algumas coisas para se defender. E, modéstia à parte, eu sempre fui destemido, né? Desde pequeno, eu não tinha medo das coisas. E aí eu fui fazer judô, fui fazer lutas em geral. Depois até comecei a jogar futebol, como eu não sabia jogar na linha, me puseram para jogar no gol, aí eu virei um bom goleiro. Né? O pessoal sempre fala que o goleiro é aquele que não sabe jogar na linha. Já pega no gol, né? Vai jogar no gol, e acabei gostando da posição e acabei jogando em seleções da faculdade, acabei me destacando, né, nisso aí. E sempre e também o que facilitou é que eu estudei num colégio, numa escola estadual de educação em Anguera, era do governo, era a época que a educação física era muito prestigiada assim, no esporte, né? E prestigiava o esporte, a educação física era obrigatória até. E eu tive um professor chamado professor Pedrão, que veio a ser o técnico do João do Pulo, anos mais tarde. E ele falava pra gente, ó, aqui vocês não vão jogar futebol. E ele jogava bem futebol também. Mas aqui vocês não vão jogar futebol, porque futebol vocês jogam na rua, vocês vão aprender todos os outros esportes. Então a gente acabou fazendo handebol, vôlei, basquete, atletismo, a gente fazia de tudo. Isso despertou em nós o gosto do esporte. Então, no colegial eu já comecei, falei, bom, eu já estava decidido a fazer medicina. Aí, quando eu comecei a fazer medicina, dali 2, 3 anos, já comecei a pensar, pô, preciso fazer alguma coisa relacionada ao esporte. Aí fui vendo, fui pensando nas especialidades, cardiologia, mas eu gostava de operar. Então falei, bom, acho que traumatologia casa mais comigo, né? E realmente acabei escolhendo a especialidade, fiz a residência, depois fui fazer a pós-graduação em medicina do esporte, fui fazer um estágio na Itália também, em Bolonha, passei um tempinho lá aprendendo muitas coisas que me foram úteis, inclusive no mesmo hospital que o Senna acabou falecendo, né, naquele hospital lá. Eu fiz um estágiozinho lá para aprender muita coisa. E aí, com essas idas e vindas, acabei sendo convidado por um amigo que me levou para conhecer o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, isso em 1992. Coincidentemente, na época eu estava começando no Juventus também, no futebol do Juventus. Então, eu comecei a trabalhar no boxe, praticamente o presidente falou, olha, nós não temos dinheiro, você está afim de nos ajudar? Aí eu comecei a ajudar, abri meu consultório, começava a levar amostra grátis, arrumava amigo dentista para atender os atletas, pedia para as faculdades, para os amigos, para o atendimento, e acabei me envolvendo, né, com o boxe, acabei gostando, acabei até aprendendo também o boxe. E aí a coisa foi evoluindo até que eu fui convidado para a primeira Olimpíada, fazer um trabalho já na primeira Olimpíada. O primeiro trabalho foi em Mar del Plata, Jogos Pan-Americanos, 95 na Argentina, quando surgiu o Popó. Popó surgiu nessa. Realmente, Popó é um monstro. E ele, inclusive, perdeu prata na final para o cubano no pau a pau. Quer dizer, quem é que aguentava cubano, né, naquela época? Depois foi Atlanta, depois Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Sydney, Atenas, Pequim, e aí a coisa foi até o Rio de Janeiro. Eu fiz parte da organização médica, como médico da Olimpíada do Rio de Janeiro. E, obviamente, as pessoas, como eu já fazia boxe, eu acabei me envolvendo com as outras artes marciais. Eu acabei me especializando em artes marciais. Então, tudo que é luta olímpica,
taekwondo, boxe, o karatê, quando tem nos Jogos Pan-Americanos, a esgrima, todos os esportes de combate praticamente vinham comigo. Eu acabei me especializando nisso e os atletas acabaram me usando como referência em relação ao esporte. MMA, mais tarde, até trabalhei com os irmãos Minotauro e Minotauro. Tem Né? foto aí, tem foto, o Felipe tá mostrando. A gente mostra. Enfim, eu acabei me envolvendo cada vez mais, gosto de lutar, né? Sempre fui na época da faculdade, eu era conhecido como o lutador da turma lá, né? Porque a gente acabava, sabe como é que é? Jogos universitários, sai a faísca, aquela faísca um pouquinho mais pesada, e você tem que estar preparado para aquelas situações. E aí a gente começou a trabalhar profundamente com as duas coisas que eu gostava, medicina e esporte. E mais tarde, anos mais tarde, a minha terceira paixão, que sempre foi a música, né? A música, desde pequeno eu gostava da música, não pude me envolver mais por questões de trabalho, né? Eu aprendi a tocar, depois parei, e anos mais tarde eu retomei, e agora nós também estamos enveredando pela música também. Daqui a pouco estamos nos aposentando, né? Como é que chama a banda? Ó, como as pessoas me conhecem por Dino, então ficou Dino Eusaurus, porque só tem gente coroa tocando rock clássico, né? Rock nacional, rock clássico. Nós temos lá no nosso Insta, lá o Saurus Rock, nosso Insta, quem quiser entrar lá no nosso... curtindo aí. E a gente vai... E por conta disso, né, como a gente já está praticamente digamos, na reta final, né? Na reta profissional, né? Muita lenha para queimar. Mas assim, a gente acaba fazendo agora as coisas mais por prazer, né? Porque quando você está mais novo, recém-formado, você tem filho pequeno, você tem família, então você tem que trabalhar para você levar o pão para casa. Então você acaba tendo que conciliar aquilo que você gosta, mas você também tem que fazer as coisas para você, para a roda girar. Você sabe bem disso, né, Marcelo? Então a gente não pode bobear. Agora que os filhos já estão mais adultos, que a gente já está um pouquinho mais tranquilo, a gente já consegue fazer as coisas mais por paixão mesmo. Vira e mexe, a gente atende as pessoas que precisam, e a gente sabe que hoje está muito difícil, né, a saúde no sentido do atendimento, então sempre que a gente pode, a gente ajuda. Aliás, eu até quero falar de uma ONG que eu presto, assim que eu ajudo, que é a ONG Silvio de Magalhães Padilha, é uma ONG ali da favela do Paraisópolis, que tem jovens que fazem atletismo. Uma ex-atleta, Josi, ela pega os jovens da comunidade e treina esses meninos, eles vão para a competição, e eu sempre que eu posso vou lá e presto um atendimento para eles. Né? Esporte salva vidas, né? Exatamente, isso é importante, que entender que o esporte e a música são duas ferramentas que realmente tiram a pessoa do caminho inadequado, né? E nós também, como médicos do esporte, como médicos, funcionamos como educadores. Porque muitas vezes o atleta acaba se envolvendo com gente errada e nós estamos ali para tentar resgatar. Né? Esporte e saúde, eles estão interligados? Marcelinho, eu vou colocar mais esporte, saúde e alimentação. É importante essa pergunta porque temos que separar o que é a prática esportiva diletante, amadora, né, por prazer, que é, sem dúvida, saudável sobre todos os aspectos fisiológicos, sobre o aspecto psicológico na sociabilização, sobre o aspecto de obedecer regras, isso é muito importante. E separado do esporte de alto rendimento. O alto rendimento exige realmente uma dedicação plena para que você consiga atingir um resultado. Então, o alto rendimento, o ser humano está no limite, no seu limite físico. E aquele limite, se ele ultrapassar, ele vai, muitas vezes, ter lesões graves e lesões que têm que ser tratadas, e muitas vezes você não consegue recuperar mais aquele atleta 100%. Então, para isso que nós estamos aqui. A medicina do esporte, aqui no Brasil, principalmente, a gente pode dizer que um dos melhores polos de medicina do esporte do mundo está aqui no Brasil. Isso é um orgulho para nós mesmos, para nós médicos, porque médicos de outros lugares do mundo nos consultam quando estamos em competição, pedem a nossa opinião, é sinal que nós somos respeitados. E aqui nós desenvolvemos muita coisa boa para o atleta no sentido da prevenção, e aí é que entra a importância do médico do esporte, do profissional de saúde, não só o médico, mas o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro do esporte, né, o psicólogo, todos esses profissionais que trabalham no sentido de minimizar
as condições físicas e psicológicas que estão no limite daquele atleta. Então, você me falou em relação à suplementação, alimentação, treinamento, isso é importante. O atleta de alto rendimento, ele tem que entender que ele é de alto rendimento, então ele tem que obedecer aquilo que o seu treinador orienta no treinamento, aquilo que o médico orienta no tratamento, aquilo que o nutricionista orienta na alimentação. Esse atleta está no limiar, portanto ele tem que respeitar essas regras. O atleta que quer fazer o esporte por saúde, porque gosta de jogar o seu futebol no final de semana, essa pessoa, ou aquela que ficou muito tempo sem praticar atividade física, ela tem que buscar um médico, fazer uma avaliação pré-atividade física, principalmente aquele que já passou dos 40, 50 anos, ele tem que fazer essa avaliação pré-atividade física. Ele vai ter resultados, mas ele tem que entender também que ele tem que se alimentar adequadamente. Muitas vezes a pessoa chega no consultório para nós e fala, doutor, e aí, qual é o suplemento bom para eu tomar? Aí eu pergunto, escuta, mas você come direito? Aí você vai ver, ele come fast food, come coxinha à noite, toma refrigerante, mas ele quer tomar um suplemento. Aí ele falou, amigo, você tem que primeiro comer direito, vamos começar a fazer com que as coisas andem de forma adequada? Aí depois, claro, a partir de uma certa idade, você vai usar alguns tipos de suplemento, polivitamínicos, direcionados para aquela faixa. Creatina, whey proteína. Whey protein tem que ser usado de forma adequada, né? Mas antes alimentar direito, depois o suplemento, o próprio nome diz, suplemento. Ele suplementa uma deficiência que eventualmente você possa ter na alimentação e para aquilo que você tem o objetivo de alcançar, né? Então, se você quer alcançar um objetivo de saúde, você pode tomar whey protein, você pode tomar alguns suplementos, mas você tem que tomar de forma adequada. Se você tem um objetivo competitivo, aí o buraco é mais embaixo. Aí você pode suplementar, mas você vai ter que realmente fazer uma alimentação hiperproteica, voltada para aquela atividade que você tem. Por exemplo, os esportes de luta são esportes que têm categoria de peso. Sim. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você se alimenta. Porque, claro, o atleta vai estar no seu limiar, no máximo da sua categoria. Se ele aumentar 1 grama, ele já sobe de categoria. E aí ele já está em desvantagem, então ele tem que se manter na categoria. E esse atleta de lutas, ele geralmente, ele já compete numa situação de desidratação, ele já se adaptou, ou até uma discreta anemia, quer dizer, uma discreta deficiência no sentido de alimentação, porque ele tem que estar no peso. Então, tudo isso tem que ser balanceado. Tem um período em que ele vai se alimentar plenamente, tem um período que vai se alimentar para a competição. Quando ele está na competição, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele se alimenta, para que ele não perca uma competição por questão de excesso de peso. Então, esse atleta, ele é especial nesse sentido. E aí que entra o papel da nutricionista do esporte, que tem essa experiência para poder ajudar o atleta. O nosso atleta hoje de boxe, hoje, ele é muito educado, ele sabe a forma que ele tem que comer, aquilo que ele tem que comer, como ele tem que comer, principalmente aqueles que estão nas categorias um pouquinho mais intermediárias, mais baixas, e que têm a tendência, à medida que eles crescem, têm a tendência de ganhar peso. Então, esses a gente tem que tomar realmente alguns cuidados para que ele não perca uma competição, como eu já vi vários, você já deve ter visto também, sim, atletas que perderam para a balança. Imagina, vai para a competição, pesa de manhã e perde a competição porque está acima do peso. Nós estamos no meio do campeonato paulista, da Federação Paulista de Boxe e da BOL. E no último sábado, 2 atletas perderam para a balança. Queriam muito lutar, tentaram até tirar peso, aquelas coisas, né? Eu aprendi com um amigo que eu tenho que fazer isso. Aí teve um que me pediu uma panela, entrou num quartinho, colocou álcool, colocou fogo e ficou pulando corda, treinando, tentando tirar 800 gramas. Não conseguiu, ficou desidratado. Até porque ele desidrata, ele não perde peso. Né? E acabou não dando, ele ficou fora do campeonato, ficou muito triste, mas o combinado é combinado. Se o peso é 54 quilos, você tem que dar os 54. Até respeito aos demais adversários, sim, que entraram, que estavam certos na categoria. Então, você tem que respeitar isso. Se os adversários dele estavam na categoria no peso, você não pode abrir exceção para um que fique acima do peso. Não tem como isso acontecer, né? Doutor, eu vou pedir para o Filipinho colocar umas fotografias aqui, né? E aí eu quero saber se o esporte de combate, MMA, boxe, karatê, taekwondo, faz mal para o ser humano.
Bom, Vamos lá, olha essa aqui. é um esporte de combate. Esporte de combate é contato, obviamente você tem ali golpes mais contundentes e é para isso que você tem que treinar o atleta, né? Então você veja bem, aqui é uma cabeçada. O que foi interessante nesse caso é que o atleta chegou para mim e falou: doutor, eu estou com a cabeça afundada aqui, eu não sei o que que é. Ele tinha tomado uma cabeçada e estava desperto. Não sentiu nada, só sentiu a cabeçada e sentiu que havia aqui um afundamento, né, no osso frontal. Né? É lógico que foi para o hospital, fez a tomografia, tomou todos os cuidados, mas ele saiu acordado. Ele só não lembrava o que tinha acontecido. Isso já é um caso típico de concussão leve. Na seguinte, você já tem aí, olha só, um golpe bem mais contundente, né? Duríssimo, né? Cruzado Duríssimo. de direita. E, obviamente, pode passar o próximo, você tem que entender que você tem, né, o cérebro que está dentro de um espaço fechado, né, que é a caixa craniana, e ele vai sofrer esse tipo de movimento. Claro, você vai ter aí algumas consequências, né, com a formação de um edema, uma perda de consciência, né? Pode passar o próximo para a gente poder ilustrar melhor. É isso aí, ó, isso que acontece com o cérebro dentro do crânio. Então, é claro que isso aí é uma preocupação muito, muito grande, né, para o médico que atua nas artes marciais, porque, obviamente, é um esporte de contato. O que a gente procura fazer sempre, obviamente, é criar protocolos de atendimento, né, e utilizar algumas ferramentas que nós já temos na medicina. Por exemplo, existe uma escala, que é a escala de Coma de Glasgow, que é uma escala que mede um score de resposta de voz, resposta de luz, resposta motora, e com isso você vai fazendo uma soma que vai de 3 a 15. Quanto mais baixo esse score, mais o risco de você ter um coma grave. Então, tudo isso aí é desenvolvido pelo médico do esporte, né? Acho que está no próximo slide, inclusive. Aí já é o meu atendimento, que é o que eu faço no ringue, né? Como com os anos eu passei a ficar conhecido no meio do boxe, acabei sendo convidado para as entidades internacionais. E, obviamente, a gente acaba atuando nos campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, como médico de borda de ringue. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui eu estou prestando atendimento a um atleta do Uzbequistão que tinha tomado um nocaute e aí ele realmente não se lembrava o que tinha acontecido. Pode passar o próximo. Literalmente foi atropelado por um caminhão. E aqui é aquela escala que eu fazia, que é a escala de Coma de Glasgow, que é uma escala que o médico tem que saber de cabeça. Né? Você vê que é um score que vai de 3 a 15, né? De 8 para baixo, você já tem um coma importante que você tem que realmente transportar o atleta para o hospital. Daí para cima vai depender muito do critério que o médico vai adotar no momento da avaliação. Então, tudo isso aí são todas essas informações, o médico de bordo de ringue, para isso nós fazemos um curso hoje internacional para a gente ter a certificação, e esse médico de bordo de ringue tem que dominar essa situação, porque ele tem que agir de uma forma rápida, tomar decisões de forma rápida, se tira do ringue, se só levanta, se leva para o hospital, tudo isso tem que ser em poucos segundos até, para que a gente possa preservar o atleta. Agora, é claro, boxe é boxe. Você sabe muito bem disso, né? O que nós hoje preconizamos? É um treinamento adequado. Por isso é que a gente evita, por exemplo, deixar atletas que têm uma deficiência técnica muito grande em relação aos demais, a gente não permite que ele vá para uma competição de alto rendimento, de alto nível, como um Pan-Americano, um Mundial, né? Por quê? Porque, obviamente, é um campeonato olímpico, porque, obviamente, você tem, que nem até no próximo filme, no próximo vídeo, você vai ver o meu atendimento. Então, olha só, aí você tem uma ação de boxe, aí é um campeonato brasileiro de juvenil, você vê que eles estão usando o protetor, e aí você tem um nocaute duríssimo, né? E aí, nesse momento, é o momento que já o juiz já chama, nós já vamos ali atuar, né? No atendimento. E aí, esse é um exemplo de um atleta que já estava tomando o terceiro nocaute. Esse atleta eu afastei definitivamente do boxe. Terceiro knockdown. Não, ele foi nocauteado mesmo. Nossa. Terceiro nocaute seguido e continuou. Praticamente seguido, porque existe um protocolo também de afastamento. Quando você tem um nocaute, dependendo se você perdeu a consciência ou não e por quanto tempo, você tem uma tabela, 30 dias, 60 dias, 90 dias, considerando essas variantes, né? Esse atleta já tinha sido a terceira vez que ele foi nocauteado. Ele lutava boxe porque o pai queria que ele lutasse.
Mas ele era músico, ele não gostava do boxe, né? Vamos até ver novamente, se vocês quiserem ver, né? Então, esse atleta aí foi um atleta que foi difícil convencer o pai que ele não tinha condição de ser boxeador. Ele acabou, inclusive, indo para uma outra entidade, nós não deixamos mais lutar na nossa entidade por conta dessa deficiência técnica. Isso é importante o médico também. Quero fazer é mito ou é verdade? Sempre me falaram que depois que o atleta recebe alguns golpes e ele vai a nocaute, o cérebro dele já produz uma proteína, uma proteção chamada tau. Ah, então é verdade. É verdade. Fala um pouquinho pra gente. Assim, me falaram isso do Maguila, né? Depois que o Maguila recebeu o primeiro nocaute dele, todas as vezes que ele tomava o mesmo golpe que não fosse muito duro, o cérebro desligava para poder proteger ele. Isso é uma assim? Proteção sob o ponto de vista orgânico geral. Mas existe a consequência, que é a produção dessa proteína que acaba causando uma demência. Qual é o nome da proteína? Tau. Existe, inclusive, um médico em São Paulo, Dr. Renato Anguiná, que é um especialista, foi o que tratou do Maguila e tratou do Éder Joffre. Inclusive, ele que foi o que diagnosticou isso, né? Porque eles estavam sendo tratados de uma maneira que não era a forma correta, porque, obviamente, as consequências. O Éder Joffre foi um gênio, mas também recebeu golpes. Muitos golpes, né? Ele foi um campeão mundial 2 vezes. Então, é claro, boxe é boxe. Não adianta a gente querer esconder, né? Então nós temos que fazer o quê? O atleta tem que diminuir a exposição ao golpe que ele vai tomar. Daí a necessidade de se fazer competições hoje com uma equiparação técnica maior. E uma outra coisa, hein? As próprias regras hoje protegem o atleta. Um golpe mais contundente, mesmo que não haja nocaute, você para e conta, para que o atleta tenha... Isso no boxe olímpico, né? Porque no boxe profissional só conta a partir do momento em que o atleta tocou a luva no chão. Então, o boxe profissional ele é um pouquinho, vamos colocar assim, mais duro. Ele é mais duro, sem dúvida. Duro, né? E são mais rounds, Sim. Né? É uma exposição maior, porém, aí tem uma diferença também crucial. Por exemplo, no boxe olímpico, você tem 3 rounds de 3 minutos por um de descanso e você luta a cada 2, 3 dias. O boxe profissional é cada 6 meses. Você luta, são lutas duras, duríssimas. 4, 6, 8, 10, 12 rounds. Às vezes até 12 rounds, né? 12. O título mundial, 12 rounds. Aí, claro, o atleta vai ficar 6 meses, 8 meses, até novamente ele... Pegando uma deixa aí, quando eu treinei com o Ralph Zumbano, e com o Luiz Carlos Fábio. Que era tio do Éder Joffre. Tio do Éder Joffre. O Ralph falava exatamente isto que o senhor acabou de falar. Marcelinho, o boxe é porrada na cara, não me vem com conversinha, não. Você tem que colocar a mão até aqui no adversário, senão não sobe, não vai. Quem não sabe brincar não desce pro playground, nego. Então não vem com... Então o boxe é isto, né? Então sempre falando isto na academia para incentivar, é uma forma de motivar, uma forma, na época que é o que tinha, né? E ele falava muito do Éder Joffre, o quanto o Éder Joffre se dedicou, o quanto o Éder Joffre... Depois veio até o filme do Éder, né? Que é 10 segundos, porque o Éder nunca sofreu uma contagem. Então, por isso que o filme chamava 10 segundos, chama 10 segundos, né? E o Ralph tinha esse ensinamento duro, que está falando exatamente, o boxe é isso, boxe. Você não vai subir lá e ficar tomando tapinha. Às vezes, golpes duríssimos, né? E eu fui 2 vezes à lona, mas não perdi por nocaute. Caí, levantei, uma das lutas eu ganhei, fui ser campeão brasileiro. Você conseguiu virar o jogo? Virar o jogo. E uma outra vez eu perdi por 3-2. Eu quase consegui virar o jogo contra um atleta da Pirelli, é muito mais difícil na época, a Pirelli ajudava bastante. Eu até achei que eu ganhei a luta, as duas, né? Uma, a vitória veio, a outra não. Mas o princípio é esse, boxe não me vem com conversinha, não. Boxe é porrada na cara. As pessoas têm que entender que é um esporte de contato e também vai muito também do emocional do atleta, né? O atleta tem que estar bem preparado e ter confiança em si, né? Se ele não tiver, é o que você falou, se ele não quer brincar, não desce pro playground, não, fica lá, fica quietinho. Deslocamento de retina. Eu tive deslocamento de retina, eu tive que parar, mas até hoje eu brinco, eu adoro. E o Servílio de Oliveira esteve aqui hoje comigo, e o Servílio perdeu a visão
né, de um dos olhos, perdeu a visão de um olho, acho que é direito. Na década de 70 não tinha a tecnologia que teve quando eu tive meu problema com deslocamento de retina. Fiz uma cirurgia maravilhosa, o médico que me tratou, o doutor, não me lembro o nome dele aqui agora, que funciona normalmente, não tive outro problema. Arrisco, às vezes, fazer um combate, fazer uma brincadeira, né, dentro dos limites. E deslocamento de retina. É uma das complicações, sim, né? Hoje não é tão frequente quanto foi no passado, hoje porque nós temos hoje como rotina fazer as avaliações de fundo de olho. Nós temos uma médica do boxe que ela é oftalmologista, então nós temos como rotina a cada 6 meses avaliar o fundo de olho, avaliar o atleta, né? Já tive casos de atletas da seleção que acabaram perdendo a visão com descolamento total de retina, infelizmente já tivemos casos assim, sim, claro. Aconteceu, mas eu posso dizer que nesses anos todos de boxe, já se vão aí mais de 30 e tantos anos de boxe, eu não tive tantos casos assim, mas tive casos importantes que realmente acabaram com a carreira do atleta, porque um monocular, um atleta que acaba perdendo a visão, no nosso regulamento, nós temos que retirá-lo, ele não pode mais competir boxe. Ele muitas vezes protesta, ele fala, pô, doutor, mas a única coisa que eu sei fazer é lutar boxe. Mas pensa bem, ó, se você fechar um olho, o golpe que vem aqui você não está vendo. Ele só vai ver depois porque atingiu. Como é que eu posso colocar esse atleta em risco, não só sob o ponto de vista de um nocaute, mas sob o ponto de vista de ele perder a outra visão. E aí ficar completamente cego. Né? Então o monocular, como critério da nossa entidade, ele é afastado, como já aconteceu. Mas, infelizmente, os atletas insistem, vão procurar outras entidades, algumas dessas piratas, né, que hoje pode ter entidade de qualquer coisa, e, infelizmente, o atleta muitas vezes acaba pagando um preço muito alto por isso. Nesse período todo, o que você viu assim que chamou muita atenção? Falou, nossa, eu até aprendi com isso. Não, o que me deixa assim, posso dizer que foi um aprendizado, é o comportamento do atleta. Muitas vezes você chega e fala para o atleta assim, ó, fala assim, tá do lado dele e fala assim, ó, aquele teu adversário lá xingou a sua mãe. Aí ele já sai brabo, querendo arrancar a cabeça do primeiro que ele vê na frente. Quem é que ele vai ver na frente primeiro? É o adversário. Então, quando ele sai, você já dá um tapa no capacete dele e já sai, porque senão ele vai querer acertar em você. E vai para cima. Então, você entende a forma de você estimular o atleta. Então, tem um atleta que se sente provocado e vai para a briga, e tem um atleta que, se você falar que ele está indo mal, está perdendo, ele acaba entregando os pontos. Então, isso que me chama a atenção, é saber entender o comportamento desse atleta quando está em cima do ringue, né? Porque no final de tudo é um ser humano e cada um tem uma forma diferente de reagir a uma competição. Esses atletas que vão para a Olimpíada são atletas destemidos, não? Porque eles são atletas que vêm de uma camada social muito baixa, isso é uma das coisas que chama a atenção. O boxeador, ele vem de uma camada social menos favorecida e acaba encontrando no boxe a saída para os problemas dele e da família. Alguns até cujos familiares envolvidos com tráfico de substâncias lícitas, né? E eles acabam saindo dessa vida, indo para o boxe e acabam prosperando. Então essas são situações realmente que nos encantam, né? Como médico que atua nessa área, são histórias lindas, variadas, né? Histórias de superação, histórias de vencedores. O próprio Robson, né, que ganhou medalha de ouro no Rio de Janeiro, veio de uma família pobre da Bahia, chegou em São Paulo. Popó, né? O Popó também, claro. O Popó foi o que puxou a fila dos baianos, né? Os baianos sempre, tradicionalmente, fornecendo aí grandes boxeadores, né? O atleta chega na seleção, nós acabamos levantando esse atleta fisicamente, tem dentista, tem médico, tem psicólogo. Às vezes, nas competições, nós percebemos atletas que emocionalmente não estão bem controlados. Né? Recentemente, em um dos campeonatos que nós fizemos, no Luvas de Ouro, teve um atleta que veio, não vou citar a academia, porque o cara é muito meu amigo, mas o atleta dele era descompensado. Todas as vezes que o árbitro chamava a atenção dele, ele não gostava. E ele estava cometendo faltas, ele não estava
agindo corretamente Dentro da do regra. quadrilátero, da regra, ao ponto do árbitro desclassificá-lo. Ele ficou tão nervoso que ele empurrou o árbitro, queria agredir o árbitro. Obrigado as pessoas subirem no ringue e tal. E o treinador dele não conseguiu entender isso, que o atleta dele era descompensado, era um atleta que não estava dentro da formação de um atleta que quer ser um atleta de alto rendimento. Ele estava no campeonato amador, se preparando para tentar chegar numa seleção brasileira e tal. E eu vejo isso, às vezes, até no boxe profissional. A culpa, na minha opinião, é do treinador, né? Que deveria fazer uma avaliação junto à equipe médica, profissionais, entender que esse atleta não tem, como vocês, se dá um tapinha no capacete, vamos, cara, agora é a hora. Dá um tapa forte para mais estimular. forte para estimular. Tem outros que, se você fizer isso, ele... Mas veja, essa é a vantagem de nós estarmos com a seleção olímpica permanente, porque você conhece o dia a dia do atleta. Você acaba conhecendo a história familiar dele, você acaba conhecendo os problemas pessoais, muitos deles têm seus problemas pessoais, muitos deles já têm filhos, e aí a mulher está lá no estado dele pedindo, manda dinheiro aqui que tem que comprar o leite da criança, e ele está treinando e está com aquela preocupação. Aí nós temos o psicólogo que atua. Então isso, claro, a nível seleção, você tem uma equipe multidisciplinar que dá essa assistência, o que não é possível para esses atletas que estão nas academias dos estados. E olha, nós estamos falando de São Paulo, imagina por essas academias, aí, por esse interior aí afora do Brasil, como é que esses atletas vão competir, em que condição. E infelizmente nós estamos num país ainda que não existe uma política esportiva como um todo. Essa é uma das minhas perguntas aqui. O Brasil evoluiu muito, mas é um bom lugar para ser um atleta de alto rendimento? Pois é, eu acho que nós chegamos no topo. Porque assim, nós tínhamos, vamos falar pelo boxe, pelas artes marciais, nós não tínhamos recurso nenhum, conforme eu te falei lá no começo, eu arrumava amostra grátis, pedia favor para dava queijo com goiabada para o atleta comer, como suplementação. Então você tinha aí que se virar nos 30 para poder formar uma seleção e tentar alguma coisa em alguma competição. Hoje nós temos uma lei PIVA, que tira 6% das loterias para distribuir para as federações. À medida que os resultados vão chegando, as confederações recebem esse recurso e aplicam na seleção. Mas isso é a nata, né? Hoje, tanto é que nós vimos o resultado aí nos Jogos Olímpicos, foram resultados, nós não evoluímos. Pelo contrário, evoluímos em número de medalhas e em número de medalhas de ouro. Quer dizer, então agora há que se sentar, se reavaliar e se rever não só as estratégias a nível Comitê Olímpico, mas estratégia a nível de Estado. E aí já entra aquilo que eu sempre defendo, independentemente do lado do governo que está no poder no momento, isso deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. Esquece o governo. O Estado, como Estado, deveria ter uma política esportiva, ou seja, nós nos tornarmos uma nação esportiva, coisa que nós não somos. Se você for ver, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, que é um país que tem uma idade mais ou menos parecida com a nossa, uma população muito parecida com a nossa, com o mesmo número de habitantes praticamente igual, né? Eles têm uma política tamanha que eles estouram, chegam sempre em primeiro, segundo e terceiro lugares. E nós estamos sempre ali patinando às custas de algum tipo de fenômeno, que nem a menina do skate, que nem a menina no judô. Bom, o judô já tem um patrocinador próprio, já tem vida própria, ele sempre consegue trazer bons resultados. Mas isso não é espalhado para outras modalidades. O boxe teve bons resultados, agora caiu um pouquinho, né? Eu acho que virou o fio, o atleta virou o fio. A Bia sempre trazendo medalha, é maravilhosa, né? Porque uma medalha é uma medalha, independentemente da cor, não é fácil conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos. Mas eu acho que nós temos que mudar um pouquinho a política de Estado que nós não temos no Brasil. E isso porque acho que nós batemos no teto. Nós temos que rever algumas ações. Nós temos uma população tão boa, nós temos afrodescendente, temos japonês, temos índio, mistura, né? Temos caucasiano, temos água, temos terra. Pô, por que a gente não dá certo no esporte? Não é possível. Quer dizer, a gente depende de talentos ou de pessoas individuais. Né? Se a gente tivesse uma quantidade de gente praticando esporte, com certeza a gente estaria... E o boxe, que é um esporte que muita gente procura, né? Inclusive nas academias, as pessoas que procuram fitness, procuram fazer o boxe. Né? É um esporte maravilhoso. Hoje as academias estão lotadas, né? Todas. O boxe, ele produz... Porque as pessoas me perguntam, Marcelinho,
porque até hoje você pratica boxe. O boxe produz no nosso cérebro a adrenalina, né? Aquela adrenalina, e você está ali expondo o que você tem mais sagrado, que é a sua integridade física, e a substância da felicidade, que é a Serotonina. então, a serotonina e a adrenalina, ela eterniza no mente da gente? Então, veja só, adrenalina, serotonina, elas são todas substâncias que proporcionam prazer, proporcionam a vigília, né, a atenção, o estímulo, claro. Quem é viciado em adrenalina, como eu sou, né, eu sempre fui competitivo desde moleque, gostava de competir qualquer coisa, bolinha de gude. Então, a gente é competitivo, eu gosto de adrenalina, eu gosto de estar nos momentos de estresse. E depois de um treinamento, a serotonina te dá aquela sensação de prazer, que você conseguiu terminar, você está cansado, mas está com prazer. Então, tudo isso vai muito da capacidade de cada um, né, de estar, de ser viciado nisso, né, de gostar desse tipo de situação. E o boxe em especial, além de ser um esporte que proporciona isso, ele é aeróbico, ele te ajuda no fitness, ele também te dá autoconfiança. Eu tenho, por exemplo, minha filha, ela pratica boxe. E ela se sente autoconfiante. E acho que as mulheres, você vai um conselho, a mulher tem que saber lutar boxe. Né? E ela não deixa de ser feminina por isso, absolutamente, pelo contrário. Então, eu também adoro boxe, acho que é a nobre arte mesmo. Né? E além do que, ela também te ensina regras. Eu até estranho desse atleta que você me falou, né? Sim. Porque o boxe ele tem esse negócio, como as artes marciais como um todo, de ensinar regras, né, para esse atleta, de dar o norte para esse atleta. E esse atleta talvez não estivesse preparado para a competição. Né? E pode acontecer. Agora, cabe o professor. É desequilibrado mesmo. Tem pessoas que têm assim, né? Tem pessoas que você esbarra nela sem querer, ela fica altamente agressiva. Você vai no shopping, tem uma vaga, você está esperando a vaga, vem outro e entra, né? E ali você começa um atrito. Então, tem pessoas que realmente são descompensadas nesse sentido. E esse tipo de pessoa não pode praticar um esporte de alto rendimento competitivo, porque ele não vai cumprir as regras. Né? Na minha opinião, assim, todos que eu vi até hoje foram bem traumáticos nesse sentido. Né? Era na academia e depois em cima na competição. E autoconfiança também. Né? Autoconfiança. Nossa, claro, porque o boxe tem isso também. Assim, as artes marciais como um todo, mas em especial o judô, o boxe, são artes marciais que te dão autoconfiança. Quer dizer, você não vai sair procurando briga por aí, porque pelo contrário, você vai aprender a se controlar. Você aprende a se controlar, porque você sabe que você tem essa arma, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você vai obviamente utilizar se você sentir necessidade, se você precisar para defender você e a sua família, né? Agora, eu vejo como um instrumento no sentido de saúde para nós que gostamos de treinar. Você já foi um atleta de competição, quer dizer, você não teve nenhuma sequela, graças a Deus, você acabou saindo bem. Muito provavelmente. A única coisa foi o deslocamento de retina que acabou te afastando. Eu fiz uma belíssima cirurgia, eu enxergo uns 50% desse olho. Sim, você se adaptou, né? Me adaptei. Às vezes me dá um pouquinho de dor de cabeça, porque tem que forçar um pouco mais, né? Mas, no geral, estou muito feliz com a modalidade. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana eu vou na academia, posto alguns vídeos aí, né? Marcelo Ferraz, .oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Bernardino, obrigado por você ter vindo aqui. Eu posso só fazer eu ia pedir para você... né? Eu queria fazer, se vocês me permitirem, falar sobre o meu canal. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí no logotipo do nosso canal, Música, Medicina e Esporte, que é exatamente... são as 3 paixões da minha vida, como eu sempre falo, né? Sempre fui apaixonado desde garoto por medicina, queria ser médico e fazia o esporte desde pequeno, e música já desde a época dos Beatles, daquela galera toda, né, dos Rolling Stones, e passando por tantas outras bandas mais para cá. Eu sempre fui ligado nisso, e agora eu tenho a oportunidade de retomar a nossa atividade. O pessoal que quiser entrar no nosso Instagram, tanto no meu, Santi Bernardino Oficial, que com 2 O's juntos. Tá na tela. E o Saurus Rock, que é o Insta da nossa banda, para quem quiser gostar de rock clássico, né? A gente toca até aqui o rock do Easy Rider, do Stephen Wolf. Essa é o pessoal da motocicleta adora essa música. Isso é um clássico do rock and roll.
A gente costuma sempre presentear o pessoal com essa música e tantas outras que a gente costuma... Mas, Bernardino, olha naquela câmera ali e fala com aquela pessoa que vai começar, sem mimimi, a praticar um esporte de combate. Bom, primeiro de tudo, você que quer praticar o esporte de combate, é entender que o esporte de combate ele é para te educar e não para você ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que desobedeça regras, que saia por aí arrumando confusão na noite, como muitos fazem por aí, né? Você não tem que ser nenhum pitbull. Você tem que fazer arte marcial para disciplina, para saúde, para autoconfiança, né? Para você gostar de você mesmo, para você, enfim, fazer com que aquilo te traga um benefício. Procure uma academia, um professor adequado, um professor que te ensine o esporte pelo esporte, um professor que te dê, inclusive, lições de vida, porque o professor de verdade não é só o professor da escola, mas o professor das artes marciais, ele também é um instrutor da vida. E todas as pessoas com as quais eu sempre lidei, desde a época do judô, foram professores que me deram algum tipo de incentivo, algum tipo de lição, tanto na derrota quanto na vitória, porque isso faz parte do esporte. Entender que o esporte é saúde, o esporte é desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, enfim, é um esporte que te prepara para a sociedade. Isso que é mais importante. Opa! Marcelinho Ferraz, agradecendo a você que nos assistiu, agradecendo a Black Skull, que me ajuda aqui, e agradecendo do fundo do meu coração. Marcelinho, muito prazer em te ver, viu, velho? É um carinho muito grande. Valeu. Com todos. Obrigado. Valeu, Marcelinho. Prazer.